Olá a todos, estamos começando mais um Plano Talks, o podcast da Plano. A Plano, desde 2003, desenvolve consultorias personalizadas para empresas públicas e privadas, com foco em gestão, capacitação, transformação organizacional e digital. Hoje, nós temos a honra, o privilégio de receber o Gilberto Lima para conversarmos a respeito de transformação organizacional e digital. Gilberto, novamente, muito obrigado pela sua presença, por você ter disponibilizado o seu tempo para esse bate-papo. Eu e o Tarcísio, quando a gente ficou sabendo que teríamos a oportunidade de conversar com você, a nossa curiosidade aflorou, a gente costuma dizer isso, né? A gente ficou bastante curioso realmente, sabe? Para conversar, porque eu mesmo tenho vários questionamentos a respeito desse assunto, que é um assunto que me interessa muito, particularmente. Então, assim, eu acho que vai ser uma conversa super legal, uma troca super legal aqui. E, novamente, muito obrigado pela sua presença. Não sei se o Tarcísio quer fazer algum comentário também ou tá tranquilo. Não, eu acho que já você começou tudo, né? Bem. A gente tem muito para conversar com ele e eu acho que até revelar algumas coisas aí interessantes. Maravilha. A gente costuma começar esse bate-papo pedindo para que o nosso convidado se apresente, né? Para que ele possa explorar todas as possibilidades, né, ao se apresentar aqui. Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, ou não sei nem como é que fala. Telespectadores, não sei como é que fala, mas, por favor, se apresente a eles. Não, primeiro dizer da minha imensa alegria de estar aqui, né? A Plano é uma empresa que eu sou absolutamente fã, né? Sou um entusiasta de todo o conceito, de todos os valores e de tudo que é a prática, né, dessa empresa que traz para o contexto dos parceiros e da própria equipe, né, um olhar muito diferenciado em relação a uma consultoria de mercado. Então, de verdade, parabéns pelo programa, primeiramente, né, Wesley e Tarcísio, porque vocês estão dando a oportunidade de ir um pouco mais a fundo em algumas coisas. Gilberto Lima Júnior, eu me defino como um futurista e me defino também como um humanista digital. A minha trajetória, ela se confunde com alguns temas e, aparentemente, já por perceber a diversidade de temas que a minha experiência empresarial, a minha experiência profissional e a minha experiência como ser humano, né, se aponta, mostra que o tema que, de alguma maneira, nós vamos tratar hoje, relacionado à transformação, né, organizacional, faz muito sentido e é isso que eu venho fazendo ao longo da vida, dentro das minhas próprias organizações, com as quais eu já vivi, ou como um profissional contratado, ou à frente, liderando, né, times, equipes no Brasil e no exterior. Eu muito jovem, com 15 anos de idade, eu saí de casa, né, para me sustentar. Isso já foi uma grande transformação, né? Aos 16, eu já era gerente de uma empresa. Aos 17, eu nem sabia, mas eu já estava aí, né, no mercado financeiro. Eu não sabia que estava, porque apoiava as pessoas que precisavam de algum dinheiro. Aos 18, eu montei já a minha primeira empresa e já perdi a minha primeira empresa com 18 para 19 anos de idade, né? E aí, por um lado da parte profissional, empresarial, como empreendedor, e ao mesmo tempo já era namorado, noivo aos 19, casado aos 20, pai aos 22, aos 25, quer dizer, uma vida sempre muito dinâmica, né? E sempre numa busca muito profunda entre o me desenvolver materialmente, o ser alguém que vai conseguir alcançar um nível de excelência nas coisas que faz, com alguma urgência em fazer, é algo que está embutido, inoculado, que eu nunca consegui explicar, mas que me levou para diversos caminhos. Por exemplo, eu por longo tempo estive então como empreendedor e aprendendo a empreender errando, né, que é a grande receita de um empreendedor brasileiro, mas também em alguns momentos eu fui assumir posição de liderança em algumas organizações de porte, privadas, né? Em algum tempo da vida, quando a gente iniciou o primeiro projeto de exportação de software da história do Brasil, um projeto que se chamou Brains, Brazilian Intelligence in Software, né? As grandes empresas que hoje aí estão, inclusive, no mercado global de tecnologia, como Stefanini, como a TOTUS, né? Essas empresas, nas suas origens, a CIT, que abriu na Bolsa de Nova York, foram empresas que participaram do nosso projeto. E, curiosamente, um projeto que nasceu em Brasília, com empresas de Brasília, e acabou ampliando, né, para o mercado de São Paulo, e assim foi uma história incrível, de nós termos levado o Brasil para um posicionamento de branding, né, no mercado global, de entrar no radar do Gartner,
e fizemos uma história em conjunto, uma pegada na areia. Esse mesmo projeto, ele há alguns anos, ele tem subsídio do governo brasileiro, junto com a Softex, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e apoia mais de 280 empresas brasileiras na internacionalização. Então, esse foco de olhar para o exterior e o foco de olhar para a tecnologia, em algum momento se confundiu na minha vida, ao ponto que eu fui chamado para assumir uma posição que eu nunca imaginei em governo, e eu dizia que nem por dinheiro nenhum do planeta, né, Tarcísio, nem por nenhum dinheiro do mundo, eu ia parar, porque eu nasci empresário, empreendedor, e não ia ter uma cadeira e uma caneta pública. Fui. Né? E fui para a BDI, né? Logo no início dela. Aliás, nós nos conhecemos num período em que a própria Plano tinha lá a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, como cliente. E qual foi o meu papel? Foram alguns lá, mas o principal, fazer com que viesse à tona, finalmente, com benchmark global, a política pública de TI e telecom de nosso país. Foi um gigantesco aprendizado pessoal. Foi a primeira vez que eu lidava com a responsabilidade de um impacto social tão gigante. Regulamentação da lei de inovação, a MP do bem, a desoneração da folha de pagamento das empresas de software. Uma série de coisas vieram para essa política e o Brasil finalmente pôde se desenvolver e ter segurança jurídica. Quando eu achei que ia voltar para os meus negócios, novamente levado para um novo desafio, que eu disse, não vou de jeito nenhum, e fui, né? E foi para a Apex, para a Agência de Promoção de Exportações, a minha graduação em Comércio Internacional, minha pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela UNB, e aí eu finalmente fui, então, exercer aquela formação de origem, coordenar a abertura dos escritórios oficiais do Brasil no mundo, levando 80 setores da economia para se posicionarem globalmente. Ou seja, 7 anos de governo foi uma escola extraordinária, que eu pagaria, né? Não vou repetir, senão vão querer cobrar. Né? Eu pagaria, porque o ativo, que foi meu network, a experiência vivida de liderar 67 pessoas no mundo, me ensinou em diferentes culturas, né? Você fazer uma governança multicultural, multiétnica, né? Foi de uma bagagem extraordinária de vida. Ficou um pouco longa a minha apresentação, mas é para dizer que ao beber na fonte do empreendedorismo, na fonte da consciência social, que é a política pública, no mundo de base tecnológica, sempre eu estive ali como substância disso tudo, o humanismo. Sempre eu tive como base a minha espiritualidade. Eu não falo de religião, mas falo de um olhar essencial, de um olhar humanista nas organizações. E não acredito, nunca acreditei na capacidade de liderança que não seja uma liderança essencial. Legal. Você falou uma palavra agora no final que eu achei muito curioso e que acho que vale a pena a gente, antes de mergulharmos no assunto de transformação organizacional e digital, você falou de organizações mais humanistas, né? E é curioso falar desse assunto porque você concorda, ou não, né? Sinta-se à vontade, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito exatamente... Me parece que hoje as empresas ainda são muito tecnicistas, sabe? É tudo muito linear, entende? Enquanto que parece que a gente está num movimento, eu gostaria de ouvir isso de você. A gente está começando a ouvir mais a respeito de movimentos em que há o desejo por algo mais orgânico, né? Mais fluido. E aí achei legal quando você falou da organização mais humanista, né? Eu queria ouvir um pouquinho a respeito dessa perspectiva. Claro. Falar hoje em recursos humanos, né? Hoje já se tem alguma evolução a dizer gestão de pessoas, né? As organizações, ora meu Deus, o cliente, o fornecedor, né? A cadeia produtiva inteira envolvida no negócio são pessoas, né? Se um candidato a empreendedor não gosta de gente, né? Funcionário é gente, fornecedor é gente, equipe é gente, então ele está no negócio errado, né? As organizações nunca não foram humanistas, nunca não foram no sentido de ter como foco central, independente do seu core business, né? Nunca deixou de ter como elemento central e mais importante na sua existência, o diferencial competitivo do seu negócio, o valor humano. Agora, é claro que isso não pode ser algo poético, né? Um empreendimento, uma organização, ela tem que ter o tripé da sustentabilidade. Se um empreendimento ele não é viável do ponto de vista social, se ele não é sustentável do ponto de vista ambiental e se ele não é também viável do ponto de vista financeiro, não adianta ser dois e o outro não ser, né? É o tripé.
esse conjunto cada vez está sendo mais exigido das organizações. Por quê? Porque não adianta uma empresa que não tem responsabilidade ambiental, não tem mais tempo para o greenwashing, né? Que é aquela marketagem toda que se faz, nem existe esse termo, né? Mas aquele marketing todo em cima, né, de parecer bonzinho, parecer verde. Ora, a reflexão é humana. Por exemplo, se você pegar todos os animais do planeta Terra e colocar numa balança hoje e pesar, a biomassa será menor do que se você pegar o plástico que o ser humano já descartou na natureza hoje. Então, nós não estamos mais falando de uma organização que acha que o que eu descarto, né, ou o produto que eu gero, né, ou a cadeia de serviço que eu presto, né, ela não tem impacto na vida. Ela tem impacto na vida de todo mundo, né? Então, quando a gente vê uma agenda como a ESG, né, o Environmental, Social and Governance, que a gente fala prioridade de um BlackRock em $1 trilhão, né, é o maior fundo do mundo, que não vai colocar $1 numa startup ou numa mega corporação que não tem essa responsabilidade matematicamente comprovada, contabilmente comprovada, né? Em que houve o cuidado com a questão ambiental, que houve cuidado com a questão social e com os fatores de governança e gestão, ética e transparência, né? Então, essas mudanças que vão vir impactar na transformação organizacional e, obviamente, acelerada pela transformação digital que o mundo está vendo, não é mais uma questão de querer ser, é uma questão de sobrevivência corporativa, olhar para isso com atenção e prioridade, onde o fator humano e entender e se abrir para a percepção de gênero, de raça, né, de diversidade, é absolutamente urgente e fundamental na relação com o cliente externo e, sobretudo, na relação com o cliente interno. Sabe que, Gilberto, eu estou resistindo aqui para perguntar, porque a gente começou aqui o podcast, a conversa, falando que você conheceu o Wesley ali nos auges do início da carreira dele. Olha aí. E o tema é transformação organizacional, né? Quando a gente olha, né, o Wesley hoje aqui, né, junto comigo, né, 2 consultores aqui atuando dentro da Plano há tanto tempo, fazendo esse podcast, esse momento aqui. Se dinamizando ele. Eu fico imaginando quem era o Wesley naquele momento que você conheceu. Não, mas é uma boa colocação, né? Na fase júnior ainda, né? No ponto de vista até humano, né? Claro, quem era ele no início de carreira e quem ele é hoje. Porque se a gente está falando que o processo humano interfere na transformação organizacional, né? Exatamente. Não, excelente a tua colocação e tu sabe o quanto te admiro, né? E era isso mesmo, você estava ali na ortodoxia, né, do processo, né? O Wesley é o que pegava no pé da turma, no cumprimento do escritório de projetos, cada vírgula ou cada número da planilha, né? E aí eu era daquele que dizia, não, entendi, tranquilo, pode deixar, deixa com a gente, e dava aquela embarrigada bem dada em querer, como a gente sabe nas organizações, né, de alguma maneira seguir padrões, protocolos, processos tão necessários, né? Tão necessários. Mas que, obviamente, a organização e o humano, né, quando ele não está sensibilizado, e aí uma consultoria externa nem sempre consegue a sensibilização, porque nem pela própria cultura da organização para isso, né? Fazer com que aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, né, seja entendido como tal, né? Então, foi um processo muito legal de aprendizado, que foi útil para os dois lados, eu tenho certeza, né, Hélio? De fato, foi. Isso é um segredo, não podia ter contado isso. Revelações, né? Mas eu acho que o tema é interessante, né? pedia, porque no fundo a gente vê que o desafio da consultoria hoje, né, é compreender, né, esse contexto aí tão complexo, né, sistêmico, e ver um consultor, né, que trilhou uma jornada, né, ao longo desses anos. Então, ele tem hoje muito a contribuir com as novas organizações que estão vindo, né? Então, acho que é por isso que valia a pena trazer esse tema. Viu muitas realidades, se ajustou a muitos paradigmas, né? A muitos conceitos, valores, missões distintos. Eu né? até diria que ele esteve durante todo esse tempo dentro de um barco, como você mesmo acabou de falar, né? Um barco que mudou o vento. Ah, legal. Né? E você teve que se comportar... Manejar a vela, né? Tive que aprender a manejar a vela durante a viagem. Né? Durante a viagem. Então, isso faz parte. Né? Tem esse provérbio muito legal, né? Vento oposto pode levar-te para frente, basta que saibas manejar a vela, né? E esse desafio é para um profissional, é para uma empresa, é para todos nós, na vida acelerada que nós estamos. Legal. Deixa eu voltar um pouquinho ao assunto, né? Que é a transformação organizacional e digital. A gente gosta de começar
falando da parte do assunto, tema, né, desse podcast, tentando ter uma compreensão, ouvir a sua perspectiva no que se refere ao conceito do que é esse tema que a gente está tratando. Tá? Porque assim, aquele negócio, né? Linguagem. Vamos falar de linguagem rapidamente, né? A gente pode falar a mesma palavra, mas tem sentidos diferentes, né? Então, assim, na sua perspectiva, o que é essa tal de transformação organizacional e digital? E assim, eu gostaria de até ouvir um pouquinho mais, até a respeito um pouquinho do digital, porque isso é engraçado, né? A gente percebe que é algo ainda pouco compreendido. Né? Acredita-se que é só digitalizar alguma coisa, né? Fazer um appzinho, né? Não é isso, vai muito além. Claro. Né? Então, assim, seria legal ouvir um pouco a sua perspectiva nesse sentido. Daria aí um seminário, né? Mas vamos lá. A pergunta é excelente e agradeço. Na prática, o processo de transformação organizacional, a gente meio que já introduziu aqui. Ele depende muito de qual é o foco e qual é a capacidade que a empresa tem de leitura de ambiente. Né? Não adianta mudar por mudar. Né? Não adianta, por exemplo, algumas organizações que tiveram uma capacidade incrível de pivotar o seu foco de negócio ou de enxergar o desenho do seu negócio, onde, por exemplo, o McDonald's é muito conhecido, né? Em algum momento ele precisou entender que o negócio dele não era hambúrguer, mas era imobiliário. Né? E se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos melhores business no real estate do mundo, pelos pontos mais valiosos do mundo. Né? Uma determinada fabricante de elevador, para não errar o nome, que me falhe agora, né? Que em algum momento eles ficaram dias trancados com consultores tentando entender qual era o negócio deles. O dia que eles compreenderam que era transporte, eles desenvolveram esteiras e passaram a vender esteiras, por exemplo, para indústrias, para linhas de produção, esteiras rolantes para aeroportos, né? Escadas rolantes. Então o negócio foi reinventado com a perspectiva e da percepção da organização, dos seus dirigentes, da sua equipe, em relação ao negócio. Vou dar um bem claro. Vamos pegar o case da BlackBerry, né? Ora, o fundador da BlackBerry, você está falando de 70 bilhões de dólares de faturamento que ele alcançou na altura. Ele, desde a história dele, desde jovem, que ele era um gênio. Ele decorava todos os livros de ciência desde criança. Ele era um gênio, né? E em algum momento ele teve várias oportunidades de criar coisas que entraram para a história e num dado momento ele cria o BlackBerry. Para quem é um pouco jovem há menos tempo do que eu, né? Obama, Oprah, todo mundo dizia que não se poderiam viver, isso era uma frase da Oprah, né? Sem o seu BlackBerry. O Obama fazia propaganda gratuita, que nada mais era do que um celular que com um polegar eu conseguia mandar e ler e-mail, né? Receber e mandar e-mail, correto? Ora, ele então se apaixonou por isso, foi revolucionário, 70 bi a essa altura. Num dado momento, Steve Jobs foi chamado, né, da Apple, foi chamado pela equipe dele, e a equipe disse o seguinte: olha, a gente já tem o iPod, que é um mecanismo de música, né? Existe já um outro mecanismo de ler e enviar e-mail. Né? Se a gente colocar um navegador dentro, nós temos um telefone. E aquele gênio irascível chamado Steve Jobs mandou todo mundo para aquele lugar porque ele não era uma empresa de aparelho de celular. Né? Que não me rebaixem, né? Vamos chamar assim, correto? E a equipe teve que brigar com o Steve Jobs e convencê-lo de que ele estava errado. Né? E ele, muito a contragosto, então iniciou toda uma experiência que veio a resultar e culminar em algo chamado smartphone, que foi o iPhone. Isso é uma revolução, antes e depois. Mesmo depois, 3, 4, 5 anos depois de existência do iPhone, por que a BlackBerry não? Porque o seu fundador continuou no paradigma, continuou na percepção de que para que alguém vai querer estar ouvindo música, querer o mais importante é mandar e receber e-mail. Ele não entendeu. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que grande parte, você perguntava um pouco antes, e eu queria aproveitar o gancho da tua pergunta anterior, com relação ao estreitamento de visão, com relação ao cartesianismo, com relação ao paradigma. Repare, a maneira como a gente enxerga a vida pode impactar a maneira como a gente enxerga a organização e fazer em tempo correto ou não, às vezes em tardio, que não dá mais tempo, a tal da transformação organizacional. Vamos lá, se alguém pergunta para alguém com a visão holística, com a visão integrada, né, sobre o que é uma árvore, o que nós aprendemos de maneira decoreba no colégio, né? Folha, flores,
né? Galho, tronco, eu já nem lembro mais, raiz e tal, né? Ou seja, está se definindo ou se dando um conceito paradigmático, cartesiano, bem newtoniano na minha visão, segmentado, fracionado sobre o que é a vida, correto? Porque a árvore, então, está sendo definida em pedaços para poder ser compreendida no todo. Ora, se alguém quiser me convencer de que isso está certo hoje, vai ter problema, porque eu vou levar ele para sentar comigo para contemplar a árvore, porque eu abraço a árvore antes de mais nada, viu? Eu estou nessa, né? Dos que olham para a árvore e entendem um ecossistema, que entende que tem um inseto que chega numa flor, que tem uma cadeia gigantesca. E se eu entender a árvore como uma empresa, será que a gente não está contemplando as organizações, não estamos contemplando as empresas com aquele velho paradigma como a gente contempla uma árvore? Ou eu posso olhar de uma maneira mais integrada, mais holística e entender todo um conjunto imenso, né, com que ela interage. Por conta disso, a necessidade de pivotar, né, pivotar no sentido de mudar, né? Algumas empresas, Samsung não nasceu fazendo o que faz, né? A Baidu, só para dar um exemplo, que é o gigante concorrente do Google na China, hoje ela entrou depois do 5G ter entrado em atividade na China já há alguns anos. Aliás, o chinês já está no 6G, né? A Baidu entrou no negócio de ônibus. Você vai dizer ônibus autônomos. Porque na medida que ela entendeu que ela tem viabilidade do sensor para não colisão, né, ela precisava testar isso, colocar isso em escala, então ela entrou no segmento de transporte público, né, autônomo no negócio de ônibus. E aí você fala, como é que pode? Então, muitas são as empresas, inúmeras são as empresas que começaram de um jeito e mudaram completamente o seu foco de atuação, né? Por quê? Porque tiveram a capacidade de fazer esse processo de transformação, que para mim existe ali um ponto principal. Quando alguém tem essa ousadia de dizer, eu vou mudar, vou pivotar, ou nem tão radical assim, né? Igual a inovação. A inovação não precisa ser radical. Às vezes ela aliás, a grande maior parte das vezes ela é incremental apenas. Mas se eu não estou pivotando, mudando completamente o foco do meu negócio, que tipo de transformação eu posso fazer? Que novos processos, que novas adaptações? Eu preciso ter uma caixa de ferramenta, Wesley, maior. Não é possível. O camarada que formou no MBA lá, em Harvard, que seja, entendeu? Há 10, 12 anos atrás, se ele não se atualiza, isso não serve para grande coisa no mundo novo. Porque a dinâmica das organizações, a complexidade com que a sociedade entrou, acelerada pela tecnologia, está exigindo que o poder de percepção e de conhecimento tenha uma caixa de ferramenta um pouco maior. Por isso que eu gosto muito, quando nas consultorias e vejo que vocês fazem, né? Vocês trazem para organizações um refresh, né? As ferramentas ágeis, as dinâmicas de design thinking, né? Tudo isso veio para dar um frescor novo no processo de entendimento do próprio negócio, né? E a quem nós servimos? Esse é o grande ponto. Quem nós servimos? Que dor, né? No bom sentido, a gente quer curar. Que alívio a gente quer trazer, né? Porque realmente, eu não acredito que se dependesse só do consumidor, existiria band-aid. Entendeu? Às vezes, porque nunca existiu, eu não sei que preciso disso, né? Um absorvente, compreendeu? Mas foi preciso alguém ter uma sensibilidade de entender a necessidade de alguém na ponta, né? A velha história lá do post-it lá, da 3M, né? Que todo mundo fala, que era uma cola que deu errado, né? Mas alguém olhou para aquilo e viu uma oportunidade gigantesca de negócio. Agora, você vai ter um radar mais sintonizado em perceber as necessidades e perceber as oportunidades que dentro do próprio garimpo, né? Da base de dados da empresa, dentro do próprio garimpo do banco de talentos da empresa, ou das ideias que fluem na empresa, né, se esse ambiente ele é fértil para inovação ou não, você precisa ter pessoas com a antena preparada para captar isso. Senão, não é possível perceber e não é possível transformar. Agora, então, é um misto de percepção, didática, técnica, né, com ferramentas que sejam capazes de explorar e, via tona, exteriorizar esses potenciais e essa visão. E também da sensibilidade intuitiva, da percepção essencial, de motivação, de querer, de fato, ver que esse ambiente ele pode, merece e deve e necessita ser inovador. Legal. Gilberto, você me encheu de pergunta aqui agora. Que bom. Nós temos 4h30 aqui. Não tem problema. Minha vida aqui agora. Estão virando flow, hein? Daqui a pouco vamos virar flow. Eu vou ter que priorizar aqui o que eu vou perguntar. Mas deixa eu te fazer uma provocação e tem a ver muito com uma curiosidade que eu tenho, sabe? Quando a gente fala de transformação organizacional, eu tenho a impressão de que há uma tendência a imaginar um processo de mudança. Tá? A prioridade é essa, vou tentar mudar o meu ambiente ali, vou mudar a minha organização. Legal, isso é um caminho.
Não estou negando que isso é um caminho. Mas a minha dúvida é se também não cabe nós tentarmos observar a possibilidade de criar estruturas que nos permitam transitar ou que nos permitam... Acho que a palavra até é essa, transitar na tempestade. Eu vou dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui que... Vamos lá. Eu gosto muito dos livros do Amir Klink. Adoro. E eu não me lembro agora qual dos dois, que se foi o Paraty ou se foi aquele da travessia que ele fez do Atlântico, né, remando sozinho, que ele disse que quando ele estava se preparando, falaram assim, cara, mas você vai virar, cara, você tá sozinho. Acho que era assim, ele gosta de viajar sozinho, né? As adversidades eram muitas ali, né? Você vai virar, como é que você vai fazer e tal no meio da viagem? E aí ele falou uma coisa que eu achei fascinante assim no livro dele, que ele falou assim, tá, já que eu vou virar, então eu preciso de um barco que, se ele virar, eu desviro ele facilmente, né? Então eu crio uma estrutura diferente, eu crio uma estrutura que me permite atravessar. Claro. Ou seja, ou eu mudo, eu vou conseguir mudar o oceano? Não vou conseguir mudar o oceano. Não vai mudar o oceano. Mas eu posso me adaptar ao oceano e ser mais responsivo ao oceano, sabe? Perfeito. Então, eu tô te perguntando a sua perspectiva Excelente. aqui, porque isso é uma curiosidade realmente que eu tenho, né? A gente fala assim, puxa, em que momento que eu vou transformar o oceano, que no caso do exemplo aqui é improvável, né? Ou eu vou me adaptar ao oceano, perfeito, né? As características dele. Muito bom. Eu sigo muito a risca, Wesley, e recomendo, né? Que eu acho que isso é uma regra boa e de ouro para o processo da vida hoje em dia. Uma buzzword que está muito aí, né, em voga, que é o lifelong learning. Né? Eu entendo muito claramente e tenho muito prazer de ter um contínuo aprendizado eterno, permanente de vida, né? Então, voltei a estudar, né, depois de alguns anos, né, fazendo a Academia Nova Acrópole de Filosofia, né? E passei a aprofundar um pouco mais o meu olhar, a minha percepção sobre os grandes filósofos e tal, mas também sobre o estoicismo, né? E aí a tua pergunta é muito estoica, né? Os estoicos, eles têm vários princípios, e eu vou só no foco do exemplo prático que você deu. Tem coisas que estão sob seu controle e tem coisas que não estão sob seu controle. Se você entrar em desespero sobre coisas que não estão sob seu controle, simplesmente isso é uma falta de inteligência, né? Então é simples assim. E ele dá exemplo, né? Se você pega um arco e vai atirar uma flecha, então o trabalho de preparar o arco, a tensão correta desse arco, né? Treinar a mira, né? Criar todas as condições para que no ato de você disparar uma flecha, né? Isso depende de você, do seu preparo. No caso de uma organização, treinar a mira, treinar a pontaria, treinar, né, a postura correta, né, prender a respiração, focar no alvo, etc e tal, é a parte que nos cabe, né? Mas na hora que você lança a flecha, a partir dali você não tem mais o que fazer. Porque um vento pode desviar, o alvo pode se mover, né? Então, em situações não lineares, que é o termo que você usou e eu concordo, a vida é hipercomplexa, né? Ela é hiperdinâmica, por isso que não dá para achar que árvore é uma coisa estática em pedaços. A vida não é linear, né? Como é que chama o biólogo chileno que a gente gosta tanto aqui, o Maturana, né? Que veio definir, né, a autopoiese, né? Ele vai mostrando, foi o cientista considerado pelo Dalai Lama como cientista sagrado, né? O Maturana. Ele dizendo que a vida é complexa, ela é dinâmica. Você pega um Fritjof Capra na física, mostrando claramente isso, né? Então, a capacidade que o líder tem que ter é de entender, as organizações, aquilo que cabe a ele, e aí não dá para negociar. A competência tem que estar estabelecida, uma boa seleção profissional, os skills necessários, o treinamento necessário, a formação necessária para aquilo que já faz, independente de qualquer transformação, independente de qualquer mudança. Que é como você disse, será que eu também não posso ajustar, né, o meu modelo de negócio, não alterar o meu modelo de negócio, mesmo com tanta mudança por aí, mesmo com tanta transformação, e conseguir ter sucesso? Depende, né? E provavelmente até possa conseguir. O que eu sempre vou lembrar né, quem é o teu público, né? A velha máxima. Eu não consigo acreditar em empresas, como dizia Konosuke Matsushita, né? Privada. O Matsushita disse que não existe empresa privada. A empresa que não é pública, que não existe para servir, ela não existe para existir, não serve para existir, né? Não é à toa que o Matsushita é o fundador da Panasonic, né? Um grande conglomerado de robótica do mundo hoje. Ele dizia que essa empresa tinha que ser planejada para 250 anos, que é a Toque que gosta, né, de planejamento, e o povo dizia, esse cara é um maluco completo, não posso trabalhar com um doido desse, né? Mas os MBAs também mostram que ele executou em 50 anos o plano de 250 anos do grupo Matsushita, né? E quando eu dizia, você não vai viver tudo isso? Qual é a vantagem de você ter, né, um projeto tão alongado? Ele dizia, não, mas a empresa não nos pertence.
nem a mim e meus herdeiros. Nós estamos preocupados com as futuras gerações do Japão. Né? Faz parte do ecossistema. Do né? ecossistema. Então, esse olhar muda tudo. Né? Que contribuição eu tenho? Né? Então, eu posso manter aquele foco. Por exemplo, eu tenho negócios em Portugal, frequento há mais de 8 anos lá. Né? Nesse momento, meu filho, minha nora estão lá. Né? E eu vou... é um lugar tradicional, né? Conservador. E tem um lugar particularmente incrível, né? Fundado no ano de 1800 e pouco, lá em Lisboa, que é uma lojinha de luvas, cartola, bengala. Eu falo, cara, como esse cara sobreviveu? Então tem uma fórmula para cada coisa, tem público para cada coisa. Alguém deu conta nas gerações de entender que aquilo tinha uma razão de ser tão maiores. E, em geral, quando você analisa empresas centenárias, eu já tive curiosidade de fazer alguns estudos sobre isso, né? Você vai identificar uma característica em comum: valores e princípios. Né? O que move desde da raiz dessa empresa, desde o fundador, né? Matsushita. Né? Por que virou um conglomerado tantos anos depois? Né? Por que não para de crescer? Qual é a minha entrega? Se eu estiver revisitando esse propósito, se eu estiver revisitando esse olhar e olhando de que maneira eu faço isso melhor, com as ferramentas que tem hoje, me adaptando às novas tecnologias, me adaptando aos novos protocolos, me adaptando às novas exigências. Há uma revolução no pensamento humano nesse momento, acelerado pela tecnologia, que é a mudança do conjunto de crenças, do conjunto de valores. Se as organizações não derem conta, né, de olhar para isso, mesmo que ela queira, então, aí o outro lado, Wesley, né, se manter como sempre foi, né, não contemplando mais o perfil dessa transformação, ela sucumbirá. Né? Agora, se ela quiser se manter tradicional, conservadora e tiver capacidade de ter o seu público bem tratado, bem, fala tanto em customer experience, né, user experience, etc. Tem gente que faz isso como os velhinhos lá, né, que herdaram de 1800 a lojinha de luva, há muito mais tempo. Isso nem poderia ser chamado de uma modernidade. É. Legal. E você quer fazer alguma pergunta ou posso fazer minha pergunta? Não, eu tô meio que tá no embalo monopolizando, né? Não, mas eu acho que teve duas palavras na fala do Gilberto aí que são interessantes, né? O olhar e que se combina com escuta, né? No seu exemplo do Amir Klink, escutou tanto que iria virar que ele resolve pensar numa resposta. Usou isso a favor, né? Ele falou assim, já que eu vou virar... Então vamos criar lá, um barco, vamos preparar para isso. E nas organizações, as pessoas também falam. Perfeito. Elas, em certo nível, manifestam, né? Então, você como um líder dentro da organização tem que estar com esse olhar e com esse ouvido, né? Atento, né? E aí vem uma pergunta, né? Se a gente pode dizer que é uma barreira não ter esse olhar ou tampar esse olhar ou que outras barreiras poderiam ter para essa transformação, já que ela está acontecendo. Perfeito. Como você falou, empresas centenárias ou não, ela acontece. Esse senhorzinho aí vendendo em Portugal ainda, tem que ir lá. É bem legal. A luvinha e tomar um vinho. Posso fazer uma claro, adição? complemente aí. Claro. É porque você falou uma palavra, quando você citou árvore, que me tocou, vamos dizer assim. E eu acho que está, e a minha perspectiva, a minha percepção, muito casado com a pergunta dele no que se refere a barreiras. Tá? Eu tenho a impressão que as nossas organizações hoje, a grande maioria delas, elas são muito fragmentadas por dentro. Perfeito. Então é assim, eu faço o meu pedacinho, você faz o seu pedaço, você faz o As seu pedaço, caixinhas, né? É verdade. E aí quando você vai falar de transformação, já que o tópico nosso hoje é transformação organizacional digital, aí você começa a ver dificuldades nessa transformação e também, às vezes, até na automação que você tenta fazer entre as áreas. Porque que acontece? As áreas não são conectadas umas com as outras, elas são feudos. Elas são feudos. E quando um vai tentar falar com o outro, o que você está fazendo aqui? Né? Por que você veio falar? O que você está fazendo na minha área, cara? Então, assim, voltando à árvore, como você mesmo disse, né? Cada um está olhando para um pedaço e definindo a árvore de acordo com o seu paradigma. Então, isso eu queria fazer esse adendo, porque isso me parece que é uma das principais... não existe uma única barreira, tudo é multifator, né? Claro. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Com certeza. E acho que está muito casado com a pergunta dele, né? Baseado na sua experiência, quais são essas grandes barreiras, né, que você vê. Né? Legal. Uma coisa talvez muito importante, Tarcísio, aí nessa tua pergunta, eu acho que a barreira principal vem de uma flexibilidade cultural. Né? E ela não nasce as pessoas têm uma tendência a não mudar, né? O teu padrão biológico te mantém vivo porque ele é repetitivo.
ele é condicionado, né? O sistema celular, ele é padrão. Então a gente tem uma origem biológica já no nosso padrão de consciência, que é repetição. E toda vez que você foge... Por que os chineses têm na técnica de longevidade e qualidade de vida, né? Você andar de costa, né? Você fazia muito algo com a mão direita, faz com a esquerda, né? Você aumentar as tuas sinapses, né? Para que a tua memória se mantenha firme. Então tem toda uma sabedoria que vem, né? de algumas fontes, né? Que fazem com que em Okinawa, por exemplo, né? Algumas práticas de vida do povo, que é um povo mais longevo do planeta, né? Que envolve todos esses aspectos, né? De utilidade, de se manter funcional, de se manter feliz, né? A felicidade como foco, né? Se as pessoas estão aqui dentro de uma visão fragmentada, aqui, sobretudo, eu digo no mundo ocidental, né? Condicionadas a uma ideia de que o mundo é um mundo selvagem, que é um mundo cão, né? Que ali na esquina alguém me pega, que eu estou o tempo todo, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. Segundo o budismo, é o padrão da ilusão humana. Ora você persegue o prazer, ora você foge da dor. Não fui eu. Né? Isso não é comigo, eu mandei o e-mail, correto? Né? Então cada um mede um palmo atrás do bumbum para não pegar no dele. Aí é total, né? Você entendeu? Então, como é que vai ter integração? Né? Aí você tem que chegar com um sistema, uma metodologia de gestão, de governança, de processos, você tem que chegar com uma ferramenta de automação para integrar o que não é integrável do ponto de vista humano, né? O que não é integrado do ponto de vista... Entra aí um fator, então, de estimulação a essa forma de pensar com relação à flexibilidade do pensamento. Não adianta a gente olhar para o mundo padronizado que a gente sempre olhou, nós precisamos, com o mundo complexo, olhar de um outro jeito. Por exemplo, a virtude da água, né? Se você colocar ela num recipiente triângulo, ela é triângulo, retângulo, ela é retângulo, redondo é redondo. Está aqui no copo aqui para dar o exemplo. No entanto, independente de ela assumir a forma do recipiente onde ela é colocada, ela é água, ela não perdeu sua propriedade original, correto? O que quer dizer que, ao dizer que a flexibilidade é necessária, não significa que as pessoas têm que abrir mão dos seus valores inegociáveis, não. Mas aquilo que não é necessariamente negociável, ou seja, que é negociável, é fundamental. Você deu o exemplo do Almir Klink, né? E também não lembro em qual dos livros dele, né? Mas tem uma passagem extraordinária que fala sobre autorresponsabilidade, né? Qual é a questão da barreira que você traz, né, Tarcísio? É a questão da autorresponsabilidade. Se eu olho o meu feudo e o outro olha o feudo dele, né, e eu me antagonizo, vamos dizer assim, com esse medo de ser reprimido, né, ou com a busca do reconhecimento eterno, né? Então, os problemas acabam caindo sempre numa certa psique organizacional, né? Mas ele conta um fato incrível, né, que ele estava com tudo absolutamente previsto, com a tecnologia aplicada, prevendo do tamanho que seria o vento, do tamanho que seria, né, a intensidade toda lá do problema dele, lá onde ele estava na Antártica. Aí ele, de repente, vê que o barco dele, né, ele está lá na cabine, dormindo tranquilo, né, bem calminho, vira o tempo de maneira totalmente imprevisível. O que ele faz? Que aquilo... É difícil para as pessoas entenderem. Era um veleirinho que maldava o cara deitado ali, né? É uma coisa de louco, né? De repente, o que ele faz? Ele pula, ele sai ali de baixo para o piso, né? do veleiro, e ele começa a movimentar rapidamente as velas, né? Para poder o barco não virar, né? Só que na correria de um lado para o outro, imagina o gelo, né? Quando a gente dá uma topada dói, imagina quando a topada é no frio, né? Ele não viu, ele deu uma topada num ferro que estava no caminho. A dor, ele descreve, é inenarrável. Ele disse que a alma saiu do corpo e ele xingou todos os palavrões, mas ele falou que a dor pior não foi essa. Sabe qual foi a dor pior? Não ter a quem apontar o dedo e dizer, culpa tua que deixou essa porcaria, ele usa outro termo, né? No meio do caminho. Sabe por quê? Porque quem deixou foi ele. Foi ele. Só tem ele lá, né? Só tem ele lá. Então, aonde que dentro das barreiras, aonde que dentro da minha não flexibilidade, aonde da minha resistência ao aprendizado permanente, contínuo, né? Aonde eu deixo, por exemplo, de perceber a minha visão de auto-obsolescência. Quem hoje, dentro de uma organização, não olha para a sua auto-obsolescência, será obsoleto. E o que é eu me colocar em auto-obsolescência? É o meu aprender permanente, é o meu olhar. Algumas questões muito interessantes que as pessoas poderiam fazer uma lista, né? Fica aqui uma dica prática, né? O que você não sabe que não sabe? O que você não sabe, mas sabe? Não, o que você pensa que não sabe, mas sabe. E o que você sabe, tem certeza, mas não necessariamente é verdadeiro, né?
Outra questão muito importante para as pessoas refletirem. Qual foi a última vez que você fez algo realmente novo ou algo pela primeira vez? Então, quando as pessoas se estancaram, se estagnaram nos seus conceitos, nos seus valores, nos seus princípios, independente da idade dela, ela envelheceu. E aí ela ficou obsoleta para o mercado, ela ficou obsoleta para aquela organização, que está exigida a ter uma velocidade e uma resposta para cumprir a sua missão. Eu não sei se eu respondi. Claro que respondeu.